Bom dia, comunidade! Boa tarde, na verdade, né? Puxar o fio aqui, que é a parada artesanal. E o Vanderlei chegou atrasado hoje. Bom dia, boa tarde, o Vanderlei. Boa tarde, cara. Chegou atrasado, né? Então a gente também está entrando atrasado. Era pra ter entrado de manhã, né? Mas aí tô esperando o Vanderlei. Estamos entrando agora 3 da tarde. Vanderlei. Depois vem com os papinhos lá de coach. Tem que acordar cedo, que tem que fazer seu café. E aí o próprio cara chega atrasado. Espero que tenha almoçado, Vanderlei, porque não vai ter intervalo, não. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Então é o seguinte, rolou lá a parada do Bolsonaro, vamos lá ver se tem alguma coisa? Pera aí. Ô Vanderlei, eu ainda tô na floresta? Bom, tudo bem, eu que pedi. Então vamos aqui. Ô Vanderlei, agora me põe lá, vai. Troca eu aqui pro programa mesmo. É inadmissível que estas 3 pessoas, Malafaia, Jair e Michek, continuem viajando pelo país, custeadas pelo dinheiro do fundo partidário, afrontando as instituições, incitando confronto religioso, difamando Lula e ministros do STF. Com dinheiro de impostos? Então, eu vi hoje nas notícias que o Bolsonaro ainda recebe salário do PL, né? Ele não pode se eleger a nada, não pode fazer nada, mas ele recebe um salário lá. Esse salário que ele recebe, que não é pequeno, e dinheiro de partido vem do fundo partidário. A não ser em época de campanha, que tem as famosas doações, mas é fundo partidário. O PL, mesmo o Bolsonaro inelegível, tá pagando o salário para ele. E, além do salário que tá pagando para ele, e ainda fica custeando todas essas viagens de Bolsonaro, fica viajando o tempo todo, a Michek, tudo com dinheiro de fundo partidário, né? Já que ele não tá ocupando cargo nenhum. Então, ou seja, é dinheiro nosso. Nós que estamos bancando esse casal aí ficar viajando. E aí tem um vídeo aqui da Gleisi Hoffmann. Vamos ver, presidente do PT, né? Gleisi Hoffmann, Michele Bolsonaro e Silas Malafaia instrumentalizam a fé com objetivos políticos. Então vamos ver o que ela está falando aqui. É muito problemática essa questão da instrumentalização da fé, de colocar Deus a serviço de um projeto político como se fosse cabo eleitoral, que é exatamente o que a Michele Bolsonaro faz, o Bolsonaro faz, o Malafaia faz. Então, para eles são os enviados de Deus na Terra para realmente ter uma missão. Isso é muito complicado, porque isso gera intolerância, isso gera ódio. Estão chamando a galera para guerra, né? Entre aspas, não deixa de ser uma guerra, mas é uma guerra política e virtual, né? Uma guerra principalmente pela internet, tudo em nome de Deus, né? Como se eles fossem os enviados de Deus e como os interesses de Deus fossem esses que eles dizem nessas coisas ridículas aqui, nessas manifestações. Mas aí eu pergunto pra você pode até deixar um comentário aí no vídeo. Aliás, seria muito importante você deixar um comentário no vídeo. Você já viu alguém ir pra guerra em nome do Satanás, em nome do diabo? Alguém vencer uma guerra em nome do Sete Pele, do Cramunhão, do Baphomet? Não, cara. É sempre em nome de Deus. Na maioria das vezes em que alguém vai para uma guerra, eles vão em nome de Deus, levantando a bandeira de Deus, se colocando como porta-voz de Deus ou da religião deles, enfim. Nunca é em nome do diabo. Esse lance de ser religioso e ir pra guerra em nome de Deus já é uma coisa antiga que é utilizado pelos poderosos, né, para ter o apoio popular do grupo deles. Sempre que você fala o nome de Deus, né, nossa, já ganha um apelo popular absurdo, né? Isso gera principalmente uma descaracterização da fé, né? Deus está acima de tudo isso. A gente tem a fé é una e cada um tem o seu projeto e disputa. O que nós não podemos é fazer com que esses projetos que nós disputamos e que a gente debate sirvam para tentar eliminar o outro, como eles pregam. Então, acho que cada vez mais nós temos também que esclarecer a população que Deus não pode ser instrumentalizado, a fé não pode ser instrumentalizada. Inclusive, isso faz parte, toda essa mobilização, esse apoio político que as igrejas têm, esse tanto de pastor e pastoras. Pastoras? Tem pastora mulher na igreja evangélica? Eu não sei, não conheço. Faz tudo parte de um projeto para tornar o Brasil um país teocrático. O que seria um país teocrático ao invés de democrático? Teocrático é em nome da Bíblia. Democrático é em nome do demônio. Não, mentira.
Democracia. Não, a teocracia seria um governo tratando a política daqueles países em nome de uma religião, em nome de um livro sagrado. Aqui no Brasil seria em nome da Bíblia, né? Lá no Oriente Médio, por exemplo, é em nome lá do Alcorão. Tem vários países lá, todos os países que a gente critica aqui são de regimes teocráticos, ou seja, as leis, elas são criadas, legisladas em nome de Deus, de Alá, sei lá. E a partir de textos bíblicos, né? No deles, textos do Alcorão. Então, isso tudo faz parte desse projeto de tornar o Brasil teocrático, para conseguir misturar a política e a religião, pra ser uma coisa só. E aí, meu filho, daí pra frente é só pra trás. Que a gente vê, por exemplo, lá no Irã, que tem a polícia moral. Ouviram falar da polícia moral lá do Irã? O que acontece? Eles têm lá no Irã a polícia normal, né? Igual aqui. E tem a polícia moral. A polícia moral são grupos de homens pagos pelo governo pra ficar andando nas ruas pra ver se tem alguém fazendo algo fora da religião deles. Por exemplo, pra ver se tem mulher que não tá vestida completamente com burca. Inclusive teve, não sei se foi acho que foi ano passado, que teve até, saiu notícia aí no mundo inteiro de uma menina, uma mulher que morreu porque ela não estava usando o véu lá, é exigido pela religião deles, e essa polícia moral chegou e deu um pau na menina, na mulher, e ela foi pro hospital e não aguentou, morreu no hospital. Polícia moral. Então, assim, eu acho que pelo andar da carruagem, pelo que tá acontecendo, por tudo que a gente vê, eu sou sempre pessimista. Então eu acho que se nós que não compactuamos com isso, se a gente não achar uma forma de combater, eles chegarão em 10, 15 anos, eles conseguem chegar. Se não chegar totalmente isso, chegar bem perto. Só ter deputado, senador, presidente, todo mundo pastor de igreja evangélica, e aí eles vão começar. Eles já fazem isso, né, no Congresso. Chegam forte para, por exemplo, bloquear pautas para as minorias, para a galera LGBT, liberdade religiosa, né? É uma forma deles moldarem e deixar todo mundo igual a eles, todo mundo evangélico, né? E aí vai começar a gente ir pra cadeia porque não acredita na Bíblia, vai começar a ir gente na cadeia porque só por ser trans, só por existir. Então eu vejo um futuro bem escuro pro Brasil, hein? Esse final de semana de um encontro da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos, em Aparecida do Norte, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi um convite que a CNBB fez aos parlamentares para discutir a campanha da fraternidade, né? Fraternidade, amizade social e política. O papel dos cristãos na política. E exatamente para a gente conversar a respeito disso. De fazer um movimento para não deixar a fé ser instrumentalizada e de não permitir que Deus seja colocado a serviço de um projeto político. Eu acho que essa conversa nós temos que ter com os católicos, nós temos que ter com os evangélicos, nós temos que começar a alertar para isso, não ter medo de falar sobre isso. Todo mundo tem fé, a gente tem que falar da nossa fé, da nossa crença e alertar para os riscos de a gente ter um confronto religioso no país, que é um absurdo. A humanidade já assistiu isso, nós sabemos aonde dá e não contribui em nada, inclusive para os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa importante. E nesses discursos evangélicos, o que você menos vê são palavras de Cristo, né? Que eles se dizem cristãos, mas todas as frases, todos os trechos bíblicos que eles usam, é sempre lá do Antigo Testamento lá, sempre da galera do rei Davi, o rei dos exércitos. É sempre um discurso bélico, discurso que Jesus Cristo depois veio pra consertar, falar pras pessoas que na verdade o certo é o contrário, não é guerra, é paz e amor. Mas de paz e amor essa galera não gosta não, a galera gosta de guerra, a galera quer confronto. E aí esses textos que indicam confronto, os textos que eles gostam e o que eles usam. Em relação à conversa com os evangélicos, eu acho que a gente tem que ter uma conversa sobre o que o governo está fazendo para o povo. O povo evangélico é um povo que trabalha, labuta, um povo trabalhador, grande parte ganha pouco, ganha baixo, tem problemas, e o governo tem feito projetos importantes para isso. Desde o Bolsa Família, que beneficia majoritariamente mulheres, que é um grande público evangélico, o Farmácia Popular, agora o Pé de Meia, né, para os adolescentes que têm que ir para a escola, isso ajuda muito também as famílias. Hoje o presidente Lula vai
lançar um crédito especial para baixa renda, para o pessoal do cadastro único, para ajudar a fomentar aí o microempreendedorismo. Também vai atingir muitas mulheres. Enfim, Minha Casa Minha Vida são projetos que dialogam com essa base social e principalmente com as mulheres, que eu volto a dizer que é a maioria do público evangélico e sofre muito para criar os seus filhos. Então nós temos que falar isso. Esse é o governo que serve a essa população e não está em questão a crença a Deus, aos valores, ao que elas defendem. O governo respeita o que as pessoas sentem, vendem, enfim, tem como valores. Isso tem que também ficar claro, independente de ser católico, cristão ou ter outra religião. O que nós temos é que mostrar o que esse governo está fazendo pela maioria das pessoas e dizer que isso não era feito no outro governo, que não tinha essa preocupação. Eu acho que é essa ofensiva que a gente tem que fazer com o público evangélico e qualquer outro público para qual nós governamos. Nós ainda estamos num estado laico, né? Já não é tão laico assim, mas pelo menos na teoria, a galera tem, principalmente quem é eleitor, quem vota, tem que saber a diferença de religião e política. Misturar as coisas sempre dá problema. Aliás, isso na humanidade sempre foi misturado, né? Há pouco tempo atrás, eu tava vendo uma outra matéria outro dia. Só no século passado, sei lá, houve essa divisão de política e religião, porque até na época medieval, até nos séculos retrasados e tudo mais, sempre a religião era quem mandava politicamente, né? Nas populações. Então, e a gente vê pela história o que deu, né? Então, o certo, num mundo perfeito, o certo seria você escolher uma religião e você segue a sua religião da maneira que você achar melhor. Ah, eu sou cristão, sigo a Bíblia. Você segue a Bíblia na sua vida pessoal, você louva ao seu Deus lá na sua igreja, né? Só que a política ela não é feita para determinadas pessoas. Política é feita para todo mundo. Quando você cria uma lei, não é uma lei para X ou Y, é uma lei para todos. Você tem que pensar sempre em leis para todos, mesmo que não seja específico para você. Tá criando uma lei para motoristas de Uber. Aí você não é motorista de Uber. Então essa lei não é para mim. Não, é para você também. Primeiro que ninguém sabe o dia de amanhã, de repente você precisa fazer um Uber também. Essas leis, elas teriam o poder de sempre melhorar a vida das pessoas. Então, melhorando a vida de alguns nichos, por exemplo, que são mais precarizados, melhora a sua também, que não é tão precarizado assim, ou de repente não é daquela área. Uma sociedade mais rica e feliz é uma sociedade mais rica e feliz para todos, né? E nesse capitalismo teocrático que a gente conhece, que é o de hoje, é sempre pensada a política só para alguns, né? As leis são pensadas só para alguns, né? Não para todos. E é essa liberdade que os evangélicos e a galera de extrema direita fica batendo na tecla sempre. Eles querem a liberdade de conseguir, dentro das leis, limitar a liberdade dos outros, que não são igual a eles, né? Esse é o principal objetivo desse povo.